Olá, apareci aqui de novo. Não tinha postado hoje de manhã nada, mas eu estava aqui fazendo minhas coisas e lembrei de algo que aconteceu comigo. É uma história bem bonita, viu? E eu vou contar aqui para vocês, para ver o que vocês acham que era. Na época que eu tinha uns 16, 17 anos, quando eu era mais nova, na minha cidade onde eu morava, teve uma festa de um curso que eu tinha feito. Tinha feito um curso e tinha passado no curso. Aí eu fui para a festa desse curso, finalizando minha turma, a turma toda, né? Aí, nessa época, eu morava com meu irmão mais velho. A mulher do meu irmão me deu dinheiro para me pegar o ônibus, a ida e a volta. Só me deu dinheiro para me pagar a minha passagem de ida e de volta. Aí eu fui, né? Fui para essa festa. Cheguei lá, encontrei as colegas, né? E brincamos. E nessa época, os ônibus da cidade só fazia a rota até 11 horas. Se passou de 11 horas, não tinha mais ônibus. Aí eu, entretida na festa, né? Nada de olhar a hora. Falando assim, me lembrei de Cinderela. E nada de olhar a hora, né? Aí, quando eu observei a hora, aí eu disse, nossa, já era 12 horas. Nossa, já é 12 horas, não tem mais ônibus. Aí fui até na parada, né? Perguntei o pessoal lá. Aí o homem disse, não tem mais ônibus. Aí eu cheguei assim no táxi e disse assim, quanto é para você me deixar em tal lugar? Aí ele disse o valor. Aí o valor que eu tinha não dava para pagar o táxi. Eu fiquei sentada num banco, fiquei assim, apavorada. Eu disse, meu Deus, as colegas que eu tinha, que já tinha ido embora também, e tinha umas que moravam perto de mim, que já tinha ido no carro, os pais tiveram vindo pegar, e não me coube para levar. Aí eu disse, nossa, e agora como é que eu vou para casa? Aí fiquei assim, apavorada, né? Aí me sentei num banco, pertinho lá da festa onde eu tava, e fiquei pensando, meu Deus, e agora como é que eu vou para casa? Aí me bateu aquela tristeza pesada mesmo. Aquela tristeza, mas não cheguei a chorar. Bateu aquela tristeza. Aí apareceu dois rapazes. Se sentou um de um lado e outro de outro. Né? Na época não era muito perigoso como é hoje, né? Aí o rapaz disse assim, perguntou por que eu tava ali, né? Aí eu disse, não, é porque eu ia pegar o ônibus e não vai ter mais ônibus para ir para o bairro onde eu moro. Não tá tendo mais, passou do horário já. E eu tô aqui, e o dinheiro que eu tenho aqui não dá para pagar o ônibus ou um táxi. Aí ele disse assim, os dois rapazes disseram assim, você confia em mim? Nós vamos deixar você em casa, a pé. Era muito longe não, mas também não era muito perto não. Mas era o único jeito. Aí eu disse assim, confio. Aí ele disse, não tenha medo não, porque demorei a dar a resposta, né? Aí eu fiquei assim, aí ele disse, não tenha medo não, pode confiar na gente, a gente não vai fazer nada com você, só vai deixar você em casa. Fosse na época de hoje, né, eu não confiava não. Como hoje existem muitas coisas, né, aí eu confiei nos dois rapazes. Aí eu fui, né, andava, chegava lá na frente, tinha aqueles barzinhos abertos, tudo, e o povo ficava olhando pra mim. Aí eu disse, ai meu Deus, no meu pensamento, eu disse, ai meu Deus, esse povo tá olhando assim pra mim, tá dizendo assim, essa menina com esses dois rapazes. Aí foi aí quando eu cheguei no bairro que era onde meu irmão morava, que eu ia pra lá. Aí ele disse, aonde é a rua que você mora? Aí eu disse, é aqui pertinho. Aí fui, aí, vá, pode ir. Qual é a casa? Aí eu disse, a casa é essa. Aí eu disse, espera aí que eu vou bater aqui na porta para minha cunhada abrir.
Quando eu bati na porta, que eu olhei para trás, eu não vi esses homens. Menina, eu fiquei procurando esses homens, esses dois rapazes. E eu olhava para um lado, para o outro. E esses rapazes não. Aí fui até a esquina da rua para ver se eu vi esses rapazes para agradecer por ele ter vindo me deixar tranquilamente, né? Sem ter feito nada comigo nem nada. E esses rapazes desapareceu. O que é que vocês acham quem era? Eu nunca esqueci dessa situação. A minha cunhada fica assim, bestinha, aquela que foi de manhã que eu contei para ela. Ela foi mesmo? Eu digo, foi. E os dois rapazes desapareceram assim, ó. E eu não vi mais esse rapaz. Procurei de um lado, fui na esquina da rua, não encontrei esses dois rapazes. Pois é, isso aconteceu comigo. O que é que vocês acham aí? Coloca aí nos comentários. O que é que vocês acham que quem eram esses rapazes, né? Que foi assim incrível. Eu nunca esqueci dessa situação que aconteceu comigo. Maravilhoso. Eu estava aqui hoje fazendo minhas coisas, eu me lembrei dessa passagem que aconteceu comigo quando eu era mais jovem, né? E foi assim incrível. Incrível, incrível. Tinha hora que eu olhava assim para ele e olhava para o outro, e ele vendo que eu estava com medo, aí dizia assim: não tenha medo, a gente não vai fazer nada com você, a gente só vai deixar você em casa. Uma boa noite para vocês e não esqueça de escrever aí nos comentários o que é que você acha que era.